E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast, é claro. Seja bem-vindo a mais um episódio. Esse que é o episódio de número 25. É... Não falhamos, hein? É o episódio número 25 e todas as semanas estão saindo episódio novo. Então, não estamos falhando, apesar de que hoje é dia 25 de janeiro de 2021, segunda-feira. Exatamente. Ô, louco, bicho! Agora são 10h43, que é 22h43. Segunda-feira, né? Esse podcast aqui, o certo seria ser. O certo era pra eu gravar todo domingo. Então, hoje é segunda-feira e já faz um tempinho que eu gravo só na segunda-feira, porque tá tendo show quase todos os domingos. Então, ou eu vou assistir show, ou eu vou fazer show. Então, eu chego muito tarde, aí eu falo, não vou gravar cansado, é melhor gravar na segunda-feira. Então, os últimos episódios foram todos gravados na segunda-feira, mas fazer o que, né? A vida é assim. Mas mesmo gravando na segunda-feira, não gravando no domingo, toda semana saiu o episódio novo e eu espero continuar assim por um bom tempo, viu? Então, vocês que acompanham aí o podcast, muito obrigado por acompanhar e pode crer, pode crer, que semana que vem vai ter outro episódio e toda semana vai ter um episódio novo. Antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria falar que esse episódio aqui está sendo gravado dentro do Celtas Studios. Então pode ser que você escute algum barulho aí, pode ser. Porque tá chovendo, agora tá tipo chovendo muito. Ainda diminuiu um pouco. Eu ia vir antes gravar, só que tava uma chuva muito forte. E aí eu não queria competir com a chuva, então eu esperei ela dar uma diminuída. Olha lá, ouviu um carro passando? É sobre isso que eu queria falar. Porque pode ser que passe mais carros. Esse ainda passou sem ninguém ouvir música, mas às vezes passa ouvindo música, ouvindo um funkão, uma pisadinha. Thierry lançou música hoje, pode passar ouvindo Thierry. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Toma, aqui tem voz, hein? Aqui o Thierry que é o melhor cantor do Brasil, hein? Mas me perdi aqui. Eu queria falar que pode ser que tenha barulho, pode ser que carro passe, moto passe, o cachorro comece a latir, porque eu vi que todos os últimos episódios o cachorro tava falando mais alto do que eu. E cachorro nem fala. Mas o latido do cachorro era mais alto do que a minha própria voz que está do lado do celular. Então, qualquer barulho aí que você escutar de chuva, de trovão, de carro, de moto, tem uma gota, tá pingando na minha laje. E tá caindo uma gota em cima do carro. Então, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô ouvindo. Uma gota caindo. Então, lá, acabou de cair. Então, se estiver ouvindo esse barulho da gota, não se distraia com ele, porque o que eu vou falar hoje é muito interessante, certo? Na verdade, eu nem sei o que eu vou falar muito bem, porque eu percebi que o ruim de gravar o podcast um dia na semana é que a semana tem 7 dias, certo? Se 6 dias, durante 6 dias, ficar tudo bem, der tudo certo, e no último, em um dia só da semana, eu acordar zoado, ou sei lá, ou acontecer alguma coisa que eu não. Ó, outro carro passando, hein? Ou acontecer alguma coisa e eu ficar mal, aí o podcast eu vou ficar menos inspirado. Não sei se é essa a palavra, mas eu vou ficar menos. Qual palavra eu uso? Eu vou ficar menos. Vamos colocar inspirado mesmo. Inspirado para gravar o podcast. Por causa de um dia só. Nos outros 6 dias eu fiquei de boa. Aí no dia que for gravar eu fiquei mal. Então, às vezes influencia. E hoje não é um dia legal não, hein? Talvez esse podcast aqui já tô adiantando. Talvez daqui até o final não vai ter muita nada, vai ter nada na verdade. Mas também esse é um outro negócio desse podcast aqui, porque eu tô aqui falando sozinho, tô tirando as coisas da minha cabeça, que eu nem sei o que eu vou falar. Eu não sei sobre o que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou falar. Eu só tô aqui falando. Então esse podcast é mais uma terapia pra mim.
Então, é até meio estranho falar isso, porque as pessoas estão escutando eu falar que eu tô fazendo pra mim enquanto elas estão escutando. Apesar de não ter ninguém escutando. Tá entendendo? Mas é isso aí. Esse podcast aqui é pra eu poder melhorar. Eu não consigo nem me expressar, tá vendo? Por isso que eu preciso do podcast. Pra aprender a me expressar. Então, o que eu tava falando? Ah, tava dando uns recados, né? Então, pode ser que tenha barulho de carro, ó, outro carro passando. Que aqui é final de rua, mas pelo jeito estão confundindo. Eles estão jogando todo mundo pra cá, porque o carro tá indo e voltando. Mas pode ter barulho de carro, barulho de cachorro, barulho de moto, barulho de pingo, trovão, chuva, espaçonave pode pousar aqui agora, pode ter uma bomba, o Donald Trump pode entrar, invadir a Casa Branca, apertar o botãozinho vermelho lá, virar a chave, colocar a digital dele e cair uma bomba bem aqui. E se estragar o podcast, porque o meu celular capta muito áudio externo, então ia fazer barulho, não ia dar pra escutar o que eu tô falando. Então pode acontecer de tudo. Então qualquer barulho aí, não posso fazer nada, porque foge do meu controle. Outra coisa também que eu queria falar é que esse podcast aqui tem um e-mail que é para você mandar o seu feedback. Você pode mandar lá se você está gostando ou não do podcast. Você pode mandar sugestão de tema para eu falar sobre. Você pode mandar qualquer coisa, pode mandar. Pode mandar top. Eu ficava falando para mandar top 10, só que eu percebi que top 10 é muita coisa. Eu não tô conseguindo falar 10 coisas de nada. Então, quando for mandar, manda top 5. Top 5 é melhor. E também não precisa mandar top 5 eu não. Tipo assim, top 5, fala aí, top 5 carro. Manda você o seu top 5. E aí a gente discute. Você manda o seu top 5 de carro, por exemplo. E eu falo o que eu acho desses carros. Não precisa você fala o top 5 do seu carro. E aí eu falo o meu top 5 de carro. Você entendeu o que eu tô falando? Você pode mandar o seu top 5 e eu comento. Então pode mandar também. Manda isso aí, manda sugestão de tema, manda teoria, manda xinga, elogia, manda qualquer coisa. Só manda alguma coisa pra gente interagir. Manda uma história. Conta uma história aí que eu vou ler aqui a sua história pra ver se é interessante. Manda pergunta, pode mandar pergunta. Porque às vezes eu também posso solucionar problemas. Você pode mandar aí uma situação que aconteceu, que você está em dúvida como sair desse problema. O pai ajuda você. Então manda aí que pra gente ter uma interação. O e-mail é o andreotaviopodcast@outlook.com. Tá na descrição do episódio e tá na descrição do podcast. Inclusive no YouTube também. E porque tem um canal no YouTube, né? Não sei se vocês sabem, mas tem o canal no YouTube, André Otávio Podcast no YouTube. Não sei se você está escutando no YouTube ou na plataforma de podcast, mas se você, independente de onde você estiver escutando, se inscreve lá no YouTube só para dar uma moralzinha para mim, certo? E também tem o canal de cortes. Aproveitar que eu tô falando do YouTube, tem um canal de cortes que chama André Otávio Podcast, que eu tiro às vezes alguns trechos que eu acho que dá pra alguns trechos. Aí eu corto e jogo lá no YouTube lá. Então se inscreve lá no canal também, mesmo que você não assista o vídeo. Se inscreve no canal e dá like nos vídeos quando sair, pro algoritmo do YouTube achar que você tá gostando. E aí ele vai indicar para mais pessoas. Então, se você puder se inscrever no canal e também dar like quando eu lançar vídeo, é só assinar. Ativa o sininho, porque aí você vai receber quando o vídeo sair. E aí você vai lá, abre o vídeo, dá like e pode fechar. Se quiser deixar o vídeo rolando enquanto você vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, só para aumentar a visualização, pode fazer isso também, mas não precisa. Mas vocês entenderam, né? Faz isso. E também tem o canal Comédia com Legenda, que tá saindo vídeo todo dia. Vídeo de comédia com legenda, que esse é o nome do canal, stand-up com legenda. E às vezes sai uns trechos de podcast, às vezes sai documentário. Talvez se tudo der certo vai sair um filme. Então se inscreve lá no Comédia com Legenda. E também me segue no Instagram, @oandreotávio. Se você não me segue, né? Se você já segue, você continua seguindo. E muito obrigado por acompanhar minhas coisinhas, viu? 10 minutos de podcast, eu não falei nada, só fiquei aqui dando um recado. Mas como eu falei, eu tô gravando isso aqui na segunda-feira porque
Ontem eu tive show, ontem eu fiz show lá no teatro. É, e é isso aí. Fiz o show lá, foi legal o show, porque em teatro geralmente show é bom, porque a galera vai lá pra assistir. E era o show do Afonso. Então a galera tava. A galera é uma galera que conhece stand-up e é uma galera que tá muito lá pra assistir porque ela é muito fã do Afonso. Então foi um show bem legal. O único problema desse show é que eu ia testar, não testei nada. E foi o único show que eu fiz na semana. Então é muito ruim você fazer só um show na semana. Pra quem faz show, né? Se você não faz show, não faz diferença nenhuma, porque você nunca fez o show, então você não sabe como é fazer o show. E aí, quando eu faço show, eu fico feliz porque eu tô fazendo show. E aí, quando eu não faço show, eu fico triste. Entendeu? Mas o show foi bem legal. E agora eu preciso arrumar mais show. Inclusive, fechou, né? Eu preciso arrumar mais show, mas fechou tudo de novo. Porque decretou lá a fase vermelha em São Paulo, pelo menos eu acho. Também que eu não tenho informação nenhuma, mas eu acho que fechou tudo. Vários shows foram adiados. Estão jogando o show tudo pra frente. E aí eu não sei como que vai. Quanto tempo vai ficar parado. Não sei se são todos os lugares que fechou. Porque parece que depois das 8, né? Até 8 horas o coronavírus não. O coronavírus não faz nada. Mas depois das 8 ele é perigoso. Então fica a dica aí. Depois das 8 horas você começa a usar mais álcool em gel, usa mais. Usa mais máscara, coloca 2 máscaras, porque a partir das 8 ele é mais contagioso. Mas aí mudou essa parada aí de fase vermelha. Agora não sei o que vai acontecer com o show, não sei se vai ter show ou não. Eu sei que eu vi que alguns lugares estão jogando pra frente. Eu também vi que alguns lugares estão fazendo show antes. O show ia ser tipo 8 horas, agora vai ser 6. E aí estão jogando um show antes, porque antes não tem Covid. Não tem, o coronavírus não se espalha. E aí eu não sei agora o que vai ser. Se vão fazer, se vai ter mais show, se vai parar o show. Se eu vou continuar fazendo show. Se rolar algum show clandestino, fazer o quê? Não pode ficar parado, né? Mas eu não sei o que fazer também. Mas saiu a vacina, né? Então acho que apesar do Brasil estar totalmente atrasado em relação a tudo, eu acho que essa vacina aí vai dar um adianto e a galera vai ficar mais segura não, vai ficar mais confiante, será que é essa a palavra? Vai ficar mais tranquila para poder sair de casa, porque tem muita gente com medo, apesar de não ser todo mundo, que eu vi vários pagodes rolando, inclusive me chamam para um pagode, eu queria ir numa roda de samba que eu nunca fui. Eu queria muito um show de reggae, faz tempo que eu não vou em show de reggae. Mas eu queria ir num pagode, porque pagode parece ser bem legal. E eu queria ir pra ver como é que é. Desde o ano passado eu queria ir, mas tava tudo fechado, né? Então me chama pro pagode. Mas aí fechou tudo, tá fechando tudo. E aí saiu a vacina agora. Ah, e saiu aquela música também do Butantan, né? Do MC Fiote. Que ficou bem ruim. A vacina, os caras fez tudo certinho. Pegou a vacina, deu bom na vacina, liberou lá a vacina, começou a vacinação, e aí eles lançam a música do Fiote pra estragar tudo. Porque eles pegaram a música original, que todo mundo conhece, né? Bumbum Tantan, todo mundo conhece. E eles mudaram a letra. Agora não é mais. Não, ainda é Bumbum Tantan. Só que não fala garota envolvente. Acho que a letra da música é menina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. Eu acho que é isso. A letra agora é vacina envolvente que mexe com a mente de quem tava presente, eu acho. Eles mudaram a letra, não ficou bom não. E também não deram crédito pra nada. Só deram crédito pro Butantan. Parece que foi o Butantan que fez tudo. Não foi os cientistas lá que fizeram as paradas tudo. Só o Butantan. E aí isso não foi legal não. E também a música é bem ruim. A versão do Butantan, né? A do Bumbum Tantan é legal. Que inclusive, né, isso aí se você não souber disso aqui também, você vai. Ih, o tanto de informação que você tá perdendo. Mas pra quem não sabe, a música do MC Fiote Butantan, a original, é a música mais escutada no YouTube. Sabia disso?
Tem mais de 1,5 bilhão de visualização. Bom, até onde eu lembro, né? Porque também tinha algumas músicas que tinha mais de 1 bilhão, que na verdade era só do MC Kevinho, que eu acho que é Olha a Explosão. Essa aí tinha mais de 1 bilhão, mas ainda tinha menos. Não sei se passou. Mas também, se você dorme sem essa informação, você tá perdido, hein? Mas foi isso aí. Os caras fez a música lá do Butantan, bem ruim. Não deram crédito pros caras, pro crédito, né? Pro cientista. E aí parece que o Brasil não tá levando a sério. Porque os outros países estão tudo parado. É claro que não é todo mundo, né? Mas você vê que a educação é bem diferente. Porque quando a galera fecha, a galera fecha. Ah, inclusive também isso aí entra na parte política, né? Porque querendo ou não, o Brasil tá totalmente largado. Porque o nosso político que comanda aqui o país parece que é um cara que os caras achou na rua. Sabe aquele. Tinha um cara na rua lá que tava andando na rua, falando um monte de besteira, gritando um monte de besteira, e pegaram ele. Um tiozão doido, sabe? Um tiozão que fez exército, que é metalúrgico, sabe? Que não. Que é racista, que é homofóbico, esse tiozão aí que como é que fala? Quando é muito religioso? Como é que fala? Conservador, né? Conservador, o tiozão que é da moda antiga. Aí pegaram e colocaram lá, o cara não sabe nada. O cara não tem. Não sabe nada de economia, não sabe nada de liderança, não sabe porra nenhuma. E aí tá lá comandando o país, o Brasil. E sabe por quê? Porque um monte de imbecil que se identifica com ele. Porque falou, esse cara é igual eu. Não tem estudo, é racista, é homofóbico e não gosta de nada. E aí. Bom, mas também. Então, esse era um dos problemas, né? E aí os outros países parecem que estão levando mais a sério, tá tendo mais vacina. Esse idiota aí gastou um monte de dinheiro que não precisava, com bagulho que não era pra gastar. E aí com vacina não gastou nada. E aí tem gente brava porque estão dando crédito tudo pro Dória. Eu tô falando de política, eu nem entendo nada de política, eu vou parar de falar disso. Mas é isso aí, o show foi legal. Eu espero fazer mais show, espero que não pare. Pelo menos não por muito tempo, porque eu acho que já parou na verdade. Mas espero que volte logo então. Porque tá legal, nenhum show foi tão bagunçado assim que eu fui. Pelo menos no teatro tá tudo certinho no teatro. Tipo, máscara, tá ligado? Tudo controlado e tal. E em bar é um pouco mais bagunçado, mas também não é tão bagunçado. Quer dizer, podia ser melhor, né? Mas não é tão ruim não. Espero que não pare. É isso que eu queria falar. Espero que não pare os shows. E. Olha lá, tá passando um caminhão coleta de lixo de novo. Que eu não sei se é lixeiro, eu devia ter pesquisado. Mas ele tá. Coleta de lixo tá passando. Os coletores. Antigamente tinham. Que eu li Sapiens, né? Que inclusive é um dos livros mais legais que eu já li. E eu acho que eu já indiquei aqui no podcast. Mas se você não leu, lê Sapiens, do Yuval Harari. Harari, eu acho o nome dele. Yuval Harari. Sapiens, que fala dos caçadores-coletores. Que antes os caras caçavam, né? E coletavam. Que eram os caçadores-coletores. Aí hoje é só os coletores. Os caras separou, né? Tem os caçadores, que é os caras que caçam. E os coletores, que são esses aí, que estão recolhendo lixo. Agora que eu pensei aqui, pescar se enquadra em caça? Porque quando você vai caçar um animal, você vai caçar um cervo. Você vai lá no meio da floresta, você fica esperando o cervo, e aí tem um momento certo de você dar o bote e você enganar o cervo, e tem toda a técnica para você poder caçar um cervo, certo? E aí quando você vai pescar, tecnicamente você está caçando um peixe, não é? Ou não? Porque quando você vai pescar, tem toda a tática também, a técnica. Tem o jeito certo de jogar a vara, de puxar o molenete, tá entendendo? De
tem as iscas certas, tem os anzol certo, tem a linha certa, a vara certa. Não é qualquer vara, qualquer coisa. E aí você tá lá para trazer um animal de volta. Então, quando você tá pescando, você tá caçando. E agora a dúvida é, quando você tá caçando, você tá pescando? Ou quando pesca é porque traz? Tipo, quando você pesca é porque você tá trazendo pra você. Porque aí você tá pescando. Se você só mata, se você só jogar a vara pro peixe, o anzol, aí você traz o peixe e joga ele de volta. Isso é pesca esportiva. Se você der só um tiro na perna do cervo e ele cair no chão e continuar lá a vida dele, isso é caça esportiva? Ou toda caça é esportiva? Não, acho que não, né? Pesca esportiva você não pode matar o peixe. Você pesca e joga de volta. Aí a caça esportiva você teria que caçar o bicho e depois soltar ele. Então não podia ser com tiro. Então você só caça, quando você tá pescando, você tá caçando, a menos que você devolva pra água. Se você pescar o peixe, tirar ele da água e comer o peixe, cortar ele e comer, aí você caçou o peixe. Bom, não sei também. Não sei. Nem sei o que eu tô falando mais. Mas é isso aí, foi legal o show. Era isso que eu tava falando. É, Teve uns dias pra trás aí, eu fui correr. Vou contar a história, né? Vou contar a história. Não, não planejei nada pra falar aqui e também não. Eu não. Eu vou falar também que eu não tô nem aí, que eu acho que ninguém escuta esse podcast. Mas aqui na minha rua, na rua de casa, tem uma menina que às vezes ela sai pra passear. Sai ela, o namorado, o marido dela, e a filha. Tem uma filhinha. E aí, às vezes, ele sai com o cachorro também, pra dar uma volta com o cachorro. E aí, esses dias eu saí pra correr, e aí ela tava andando com o cachorro. Só que o marido dela, o namorado, não sei, não tava. Não sei se ele tá. Não sei, ele não tava. Não sei se ele tá trabalhando, o que ele tava fazendo, mas ele não tava. Tava só ela, a filha e o cachorro. E aí eu tava indo correr, e aí eu vi ela lá na frente vindo, voltando, né? Que acho que ela tinha andado e tava voltando pra casa dela. E aí quando eu tava indo, ela tava com o cachorro, e o cachorro não é pequeno não, viu? É tipo era um pitbull. Com certeza era um pitbull. Eu não conheço cachorro, eu não conheço marca de cachorro. Se eu for ver cachorro, eu sei que lá que é cheio de pelo, o poodle. Eu acho que eu consigo diferenciar um poodle. Eu acho que eu consigo diferenciar um Rottweiler, que é aqueles pretão grandão lá. Isso aí eu acho que eu consigo diferenciar. Pug. Eu acho que se eu ver um pug, eu sei que é um pug. Se bem que o pug é parecido com aquele outro lá, como é que é o nome? Doberman. Doberman? Eu não sei. E também conheço aqueles pequenininhos lá que é chato. Como é que é o nome? Pinscher. Eu acho que se eu ver um Pinscher, eu sei que é o Pinscher ou o Pinscher. E aquele lá era um pitbull, dela era um pitbull. Se não era o pitbull, era pitbull misturado com outro pitbull que era a mistura de um pitbull com outra vira-lata. Eu sei que o cachorro era bem parecido com o pitbull. Independente, se fosse pitbull ou não, também. Se é pitbull ou não, né? O cachorro deve estar vivo ainda. É um cachorro muito grande, viu? Não é pequeno porte, não. É cachorro grandão. E aí ela tava andando com o cachorro, com o pitbull dela lá. E com a criança, que também já, se for ver aí, já tá bem errado já. Que o maior inimigo das crianças é o pitbull, né? Que o bicho, fala, não tem ração hoje? Pitbull. Não, criança, né, no caso. Criança. Mas aí já tava errado aí, que ela tava andando com a criança e com o pitbull. Só que aí eu fiquei com medo, porque a hora que eu tava andando e ela tava com o pitbull, nada impediria o cachorro de vir atacar eu. Nada.
Nada. Se o cachorro decidisse atacar eu, ele ia atacar. Que ela não ia conseguir segurar. E eu não tô falando isso querendo ser machista, não, de que mulher não consegue segurar cachorro porque a mulher não tem a força de um homem. Não tô falando isso. Tô falando que ninguém conseguiria segurar um pitbull. Porque já viram o pitbull pulando? O pitbull pula 6 metros de altura, já vi pitbull pulando, sabe que eles vai correndo, bate o pé na parede assim, ó, aí gruda num pneu que tá em cima de uma árvore. 6 metros o pitbull pula, 6 metros. Eu já vi vídeo de pitbull puxando, acho que carro. Imagina o pitbull com a corda assim puxando um carro, puxando pneu. Se aquele pitbull resolve atacar eu, não é porque ela é mulher que ela não consegue segurar. Ninguém consegue segurar. Não, ninguém não. Deve ter alguém no mundo aí que é forte. Deve ter algumas pessoas aí que sei lá, uns caras que faz crossfit, uns caras que é fortão aí, tipo Undertake. Lembra do Undertake? Que fazia MMA? Ele eu acho que ele consegue. Mas não é todo mundo não. Ah, e é tudo homem os caras. Mas esse não é o ponto. O ponto é que se o cachorro resolve me atacar, ele me ataca. Se de repente o cachorro fala, tá fazendo nada, criança que eu não posso pegar porque senão para de dar ração pra mim. Vou naquele idiota ali de óculos. Aí o cachorro vem pra cima de mim. E eu tava com medo, viu? Que eu já tava com medo dele desde lá de trás. Se o cachorro sente cheiro de medo, ali ele tava, vixe Maria. O tanto de medo que eu tava ali, que eu tava exalando medo. E aí o cachorro não veio, né? Eu tô aqui contando essa história. Mas poderia muito bem ir atrás de mim, o cachorro do lado. Que ninguém ia segurar, não. Você resolve atacar qualquer coisa. Se o cachorro falar, quer saber? Hoje tô a fim de passear, não. Hoje eu vou dar uma corrida aqui. E aí ele sai correndo. Ninguém ia segurar o cachorro e aí resolve atacar alguma coisa. Se o cachorro resolve roubar um carro, o cachorro rouba. Inclusive o cachorro pode fazer o que quiser. Não só o cachorro, não. Qualquer animal. A gente só dominou os outros animais porque a gente é racional, né? Porque não consegue pensar e ter sentimentos e essas paradas aí. Porque a gente é o mais fraco. A gente. E é o mais fraco e o mais devagar. Coloca qualquer bicho aí pra postar corrida com o humano. Vai perder. E aí. A gente dominou todos os outros animais. Que também merece, viu? Porque se o humano conseguiu dominar o animal e você foi dominado, você merece ser dominado. Mas a questão é, o cachorro podia muito bem atacar eu. E até que ponto é seguro você ter uns cachorros desse? Tem lei? Será que tem lei pra ter pitbull? Eu não teria um pitbull. Primeiro porque ele pode me matar a qualquer momento. Se o pitbull resolve atacar eu, ele me ataca, nada vai impedir. Tipo, qualquer cachorro, na verdade, né? Se quiser atacar eu e... Quiser atacar eu não, né? Quiser atacar qualquer pessoa, ataca e faz um estrago. Só que o pitbull é elevada, né? 10ª potência. Porque é muito mais forte. E aí qualquer cachorro pode atacar. Pode dominar o mundo. Não era disso que eu tava falando. O que eu tava falando? Ah, que eu não teria um pitbull, é verdade. Porque ele podia matar eu a qualquer momento. E a manutenção dele deve ser bem... não vale a pena, né? Igual comprar um Peugeot. É até bonito de ver lá e de ter. Mas a manutenção não vale a pena, não. Porque o bicho deve comer pra caramba. Deve ser igual você cuidar de um tubarão. Tem que dar... tubarão, nada a ver. Quem tem tubarão? Um tigre. Não, nem tanto, né? Também. Ah, eu não teria um tigre também. E olha lá. Tem pessoa passando na rua e derrubando as coisas. Mas é isso aí, eu não teria um tigre, muito menos um pitbull. Então você tem um pitbull, se for andar com ele na rua, não anda. Ou pelo menos não passa perto de mim. Porque esse pitbull aí podia muito bem me atacar, ele não atacou não, mas podia muito bem me atacar. E a menina não ia conseguir fazer nada. No máximo gritar.
É isso aí. Finalizei bem a história. Eu não falei que tinha graça. Eu só falei que passou isso, aconteceu isso e eu fiquei com medo. Ah, na hora que aconteceu isso, que eu vi o cachorro vindo, a primeira coisa que passou na minha cabeça, também isso aí é um pouco preocupante. Mas a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: eu tô com medo e eu vou fazer piada sobre isso. Era só isso que eu tava pensando. Eu fiquei pensando primeiro em fazer piada com o que tava acontecendo, pra depois eu me preocupar com alguma rota de fuga ou o que eu ia fazer se o cachorro me atacasse. A primeira coisa foi que, nossa, vou ter que fazer piada com isso. Porque parece ser, é uma coisa bem. Não é? Ninguém pensaria isso, né? Se a pessoa tá com medo, ela não vai pensar, nossa, preciso fazer piada com isso. A pessoa tá com medo, não, ela vai fugir, vai tentar pensar em outra coisa. Ou sei lá, o jeito de se proteger. Eu não, acontece algumas merda dessa. Merda dessa não, né? Que não aconteceu nada. Mas acontece alguma coisa, a primeira coisa que vem na cabeça é, eu preciso escrever piada sobre isso. Mas eu não escrevi piada não, aconteceu esses dias aí e eu só fiquei com a ideia só. Aí eu tentei falar aqui pra ver se eu pensava em alguma coisa, mas eu também não pensei em nada que não teve graça nenhuma. Mas eu fiquei com medo, de verdade. Essa semana que eu li também o livro do Elon Musk, que eu terminei, finalmente terminei. E o cara era foda mesmo, né? Semana passada, inclusive, no último episódio, eu falei que eu ia soltar algumas informações aleatórias sobre ele, né? Algumas curiosidades. E aí eu soltei uma e acabei esquecendo. Falei que ele era da África do Sul, e aí não falei mais nada dele. Eu também não vou falar, se você quiser lá, você lê o livro. Chama Elon Musk o nome do livro. O autor, tem um livro que eu vi lá, que tem um livro que é uma biografia dele, que ele mesmo escreveu. E tem esse livro aí que eu li, que é escrito por um jornalista. Aí ele entrevistou o Elon Musk, entrevistou os amigos dele e contou toda a história. É bem bom o livro. Conta a história dele. E você vê o quanto que o maluco é foda mesmo. Não tem como ele não ser quem ele é hoje. O cara tem um bagulho lá que falou, que eu achei bem legal, que eu vou compartilhar aqui. Que é, ele sempre foi muito apto a ler, né? Que ele lia muito. E ele era o irmão mais velho. E aí ele lia muito tipo, tanto que ele passava, tipo, 10 horas por dia lendo, do dia. Ele sumia, às vezes a galera ia sair, a família dele ia sair ou fazer alguma coisa, aí ele sumia. Aí achava ele lá no canto da biblioteca lá da biblioteca que tinha perto da casa dele lá, e ele tava lendo. Toda vez, ele sumia e atrás dele tava na biblioteca. Tanto que quando ele era jovem, tipo, adolescente assim, ele zerou todos os livros da biblioteca do colégio dele e da biblioteca do bairro dele. Não tinha mais nenhum livro pra ele ler. Ele leu todos os livros. Aí ele ficou pedindo pra encomendar mais livro pra ele. Falou que não era nem pra biblioteca, ele tava pedindo livro pra ele já, porque ele não tinha mais nenhum livro. Aí ele começou a ler umas enciclopédias que tinha lá e... Bom, mas também isso aí não tem nada a ver. Mas aí ele leu tudo isso aí e eu achei bem legal, porque toda vez que eu vejo alguma... qualquer coisa sobre algumas pessoas que é fora da curva e é inteligente, pode perceber. Bill Gates, Steve Jobs, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, todos esses malucos aí são os caras que lê pra caralho. Eles lê muito. Então eu gosto de ver essas paradas, porque aí eu meio que continuo a leitura, né? Porque tem que continuar lendo. E aí você vê que uns caras inteligentes desses é os caras que lê. E aí isso meio que influencia eu a continuar lendo e forçar mais um pouco mais a minha leitura também. Porque eu acho que eu leio bastante, eu acho que eu já leio bastante, mas sempre acho que dá pra melhorar um pouquinho, né? Dá pra fazer um esforcinho a mais, ler um pouquinho mais ou ler outras coisas e melhorar as referências e tal. E eu achei bem legal essa parada dele ler muito. E ele é muito inteligente. Tem uns caras que não gostam dele, não gostam do Bill Gates. Os malucos que falam que esses malucos que é empresário não...
sei lá, quer, tipo, dominar as pessoas, quer controlar. Os caras é poderoso, o cara faz isso. O maluco, quando ele era criança, ele sonhava, ele já falava já de ter de vida em outros planetas e tal, de transporte, não sei o quê. E aí o maluco foi, criou as empresas dele, ganhou um dinheiro e fundou a empresa que hoje é a maior, praticamente a maior empresa de transporte aéreo. Não é transporte aéreo que fala. É de foguete. Não é foguete também. É porque a SpaceX, né? Tô falando da SpaceX. Ele leva, tipo... Ele fornece foguete pros bagulho, pras outras empresas. Eles faz trampo de levar satélite pro espaço. Ó, meu pai chegou. Falou que assustou comigo. Mandei ele embora. Mas ele fundou lá a SpaceX, que é a maior empresa de transporte. Não é transporte aéreo, caralho. Sei lá. De foguete, que ele leva os bagulho pro espaço, muito mais barato. Que inclusive você vê o empenho dele de fazer as coisas mais barato. É, o cara. Mano, o cara é foda mesmo. Ah, mas também ele é muito fora da curva, que ele aprende as coisas muito rápido. Que tipo, falar no livro que às vezes vai fazer alguma mudança lá, aí ele quer que os engenheiros tanto da Tesla quanto da SpaceX explique tudo pra ele. Pra ele para ele entender, ter noção do que tá acontecendo. E aí ele tem uma puta memória fotográfica, né, que fala. Memória fotográfica que ele lembra de tudo. Então, os caras falavam que ele sabia de 90%, era as coisas de tudo que estava acontecendo. Nem era a área dele, mas ele sabia o que estava acontecendo, mesmo ele não tendo estudado nem nada. Que o maluco é fora da curva, né? Fazer o quê? Tem uns caras que nascem inteligentes, tem nós. Então, fazer o quê? Nós tem que se esforçar um pouquinho mais para poder chegar em algum lugar. E aí ele criou lá, o cara criou a maior empresa de foguete. Ele reinventou o bagulho de foguete, porque os caras falam que a tecnologia que os caras usavam no foguete, até a criação da SpaceX, era uma tecnologia muito antiga. Tinha coisa que não precisava ter. E aí ele mudou totalmente a estrutura dos foguetes e a engenharia por dentro do bagulho, os computadores e tal, deixou maior, tá ligado? Ele totalmente refez o que era o foguete. E ele fez isso também na Tesla. Ele pegou a indústria de automóvel e mudou tudo. Tanto que demorou para embalar. As duas empresas demorou para embalar. Ele, claro, ele também tinha grana para bancar. Mas ele tipo, ele reinventou o bagulho de carro. A indústria do carro. Porque os caras ganham dinheiro no carro, eles ganham com manutenção. As concessionárias, revendedoras. Só que com ele não tem essa. O negócio da Tesla. Ele recarrega. Tem os postos da Tesla lá, que eu esqueci o nome. Que você para o seu carro da Tesla e você recarrega de graça. Você reabastece o carro grátis. Tem um bagulho que ele fala lá que se tiver um apocalipse zumbi, você vai poder ainda atravessar os Estados Unidos de Tesla. Porque os bagulho de recarregar o carro da Tesla é tudo por energia solar. E aí tem os negócios de armazenamento de energia. Então, enquanto tiver sol, tem energia. E se você tiver Tesla, você consegue recarregar o carro. Então o cara tá acabando com a indústria do petróleo. Que inclusive é o que causa mais guerra lá entre os Estados Unidos e outros países. Você viu como eu tô entendido? Isso aqui é tudo. Pô, aqui tem informação, pô. Mas o Elon Musk é foda. Ah, e ele também é um dos. Ele e o Steve Jobs. É que o Steve Jobs morreu cedo. O Steve Jobs morreu com quantos anos? Com uns 40 e pouco, eu acho. O Elon Musk vai fazer 50. E se ele viver mais, ele vai. Eu acho que ele vai ser mais foda do que o Steve Jobs. Ele não é, porque o Steve Jobs fez muito e morreu. Morreu, fazer o quê? Mas o Elon Musk tá fazendo. Tá fazendo
E se ele continuar assim, ele vai passar o Steve Jobs na importância. O Steve Jobs foi o único cara, era até então, o único cara a crescer duas empresas muito. Ele tinha a Apple, claro, e a Apple era gigante. E ele também tinha a Pixar, que ele era acho que ele era o presidente da Pixar, ou o CEO, não lembro. E aí ele fez as duas empresas ser as maiores empresas na área dela. E aí o Elon Musk também. O Elon Musk foi o segundo, na verdade, a conseguir isso. A fazer a SpaceX ser a maior na área dela e a Tesla ser a maior na área dela. A crescer duas empresas e deixar gigante. Tipo, foi só os dois que conseguiram fazer isso. E os caras, o livro de Steve Jobs também. Se tiver a oportunidade de ler, lê que é muito bom. Que eu li faz um tempão já, e eu acho que eu até preciso ler de novo. Porque já faz um tempo que eu li, eu queria pegar as referências. Mas os caras lá no Vale do Silício, lá, os malucos é referência de tudo. Os caras lá é tratado como Deus. Os dois. O Steve Jobs não, né? Ele é mais tratado como como falecido mesmo. Mas ele é importante. Ele é os caras que todo mundo usa como base de tudo. Mas é isso aí, lê o livro do Elon Musk que é muito bom. Chama Elon Musk, eu não lembro o nome. Não lembro o nome, mas coloca lá Elon Musk que vai aparecer que é o livro mais vendido. Acho que fez mais sucesso do que o próprio livro dele. Então lê lá que é muito bom. Inclusive tem de graça no Lê Livros. Lê Livros, que é o site que tem um monte de livro disponível. Então se você tem Kindle ou você gosta de ler no celular ou ler no computador, tanto faz. Você vai lá no Lê Livros que tem vários livros grátis. Indicação aí pra quem gosta de ler. Também não sei se as pessoas que escutam esse podcast gostam de ler. Porque se você gosta de ler, você tem pelo menos um pouco de cultura. E você tem um pouco de cultura, um pouquinho de noção de senso de cultura, você não tá ouvindo esse podcast. Pelo menos não até aqui. Você já tinha parado nos primeiros 10 minutos, que eu não falei nada, só fiquei dando informação sobre o podcast. Então, se você tá até aqui, saiba que, infelizmente, você não tem cultura. Ninguém escuta já, e as pessoas que escutam ficam insultando. Mas é isso, fazer o quê? Ah, eu também assisti um documentário que é muito foda. Nesse dia pra trás aí, que eu fui um dos shows do Afonso, a gente tava conversando, e aí ele falou sobre um documentário da Netflix que chama Minimalismo. E aí tem dois documentários, eu assisti os dois. Tem um que é de 2016, e aí tem outro que é de 2021, que foi lançado começo do ano agora. O 2016 chama Minimalismo, e esse novo de 2021 chama Minimalismo Já. E aí, minimalismo é um movimento que é, tipo, muito forte lá fora. Não sei se aqui tem isso, mas lá fora é muito forte. Que é os caras que vivem com menos, tá ligado? Com pouca coisa. Minimalismo mesmo, sendo minimalista com as coisas. E aí, quando começou o documentário, eu achei interessante a ideia dos caras de minimalismo. Mas eu tava achando radical. Porque apareceu um cara lá. Teve vários cases, né? Que isso aí é um bagulho grande. Tinha um cara que ele tinha duas mochilas. Duas malas. Não, duas mochilas mesmo, não era nem mala. Sabe essas mochilas grandonas de ombro? Ele tinha duas. Essas eram as coisas dele. Ele não tinha casa. Tanto que ele saiu numa revista foda, tipo. Sei lá que revista que era. Sei lá, é uma revista foda lá dos Estados Unidos. E aí ele saiu porque ele tinha, tipo, 50 itens, sei lá, algum bagulho assim. Ele tinha duas bolsas, eram as coisas dele. Tinha algumas peças de roupa, alguns itens de higiene e acabou. Essa era a vida do cara, ele não tinha nem casa. Tanto que ele falava que quando ele conhecia alguma mina, a mina ele falava que ele era homeless, né? Não é homeless. Morador de rua, não é morador de rua. É homeless, ele não tinha casa. Ele falava que era um sem teto. Sem teto é a palavra. Ele era o sem teto.
Só que, tipo assim, não é que ele não tinha casa. Não, ele não tinha casa. Mas não é que ele era morador de rua, ele era pobre. Não, é que ele era minimalista e ele só tinha essas peças de roupa e ele vivia em hotéis, tá ligado? Ele ficava no hotel, aí mudava, e ficava se mudando. Esse era o rolê dele, passava viajando. E aí eu tava achando muito radical, porque começou a contar as histórias desses caras. Só que aí, ao decorrer do documentário, começa a mostrar a viagem dele, a palestra deles. E aí eles falam um bagulho interessante, que eles falam assim, que eles não é contra o consumismo. Eles não é contra você colecionar. Sei lá, se você gosta de colecionar caneca, você não é contra colecionar caneca. Você gosta de livro, não é contra você ter um monte de livro, ter uma biblioteca na sua casa. Ele só fala que você não precisa. Se você não é. Você não precisa ter 1 milhão de par de sapato. 1 milhão de par. Ah, não tá certo, né? Você não precisa ter lá um monte de par de sapato. Você não precisa ter. Se você não gosta. Agora, se você gosta de sapato, você quer ter um monte de sapato, tem um monte de sapato. Que é uma coisa que você gosta. Mas se você não gosta, você não precisa ter. Você não precisa cair na ideia do consumismo de ter que comprar tudo, de você ter mais e mais coisas. E aí eu achei isso bem interessante, tanto que eles reforçam muito isso no outro, que é falando sobre. É... Caralho, esqueci o que eu ia falar. Porra, esqueci mesmo, velho. Qual que era o ponto que eu ia chegar? Que burro. Caralho. Mas é isso, eles falam que não precisa, eles não é contra o consumismo, você pode comprar desde que você goste. Se você não gosta, você não precisa. E aí mostra uma galera se desfazendo de um monte de coisa. Tem uma coisa que ficou famoso lá, era o 333, algum bagulho assim. Que a mulher, ela vivia com, acho que com 33 itens. E aí ela passou não sei quanto tempo vivendo só com 33 itens, contando com sapato, com joia, com peça de roupa. E aí ninguém percebeu que ela tinha só esses 33 itens. Então, ter mais do que 33 itens era tipo desnecessário. Ela não precisava mais do que isso. Ela tinha esses itens dela, ela ficava variando e ninguém prestou atenção pensando, tipo, ela só tem isso de roupa, ela só tá usando sempre a mesma roupa, não. Ela não precisava de mais disso, mais do que isso. E aí mostra uma galera que se desfez da casa e começou a morar numa casinha pequenininha que, tipo, você entrava assim, ó, e a casa já é o quarto onde é a cozinha, que é a cama, que é o banheiro. Era uma casinha bem pequenininha, eles começam a mostrar. E esses caras já são radical demais, né? Não precisa disso. Ah, e também mostra a evolução dos caras, porque esse documentário foi 2016, o outro eles gravaram provavelmente 2020 ou 2019, não sei. E aí mostra, e tipo assim, mostra a casa deles, e na casa deles tem a cozinha lá com um monte de coisa, tem os móveis deles. Não é uma casa vazia, não é tipo uma casa que tem uma cadeira, uma mesa, uma cama e uma geladeira. Não é isso. Tem as coisas deles lá, mas não tem excesso, porque não precisa. Eu já falei demais, né? Assiste o documentário que é bem bom. Chama Minimalismo, na Netflix. É... Só cuidado pra não ficar radical demais, né? Porque às vezes você pode assistir isso aí e se perder na radicalidade. E aí você começa a desfazer de coisa que você até tem. Ah, tem até uma parada lá de coisa de família que é até meio sentimental que eles faz. Que é eles. Quando a mãe de um deles lá morre. E aí eles começam a separar as coisas da casa dela e tal. Aí ele percebe que ela guardou um monte de coisa dele da infância. Tipo, coisa da escola. E aí ele achou legal ela ter guardado, porque são lembranças da infância. Só que por outro lado, ela nunca mexeu naquelas caixas. Então, tipo, ela tinha 3 caixas grandona, 4 caixas grandona de lembranças da infância. Só que ela nunca mexeu naquelas lembranças. Então, na verdade, não precisava daquilo, porque a lembrança estava na memória do acontecido. E aí é claro que ele, na casa dela lá, ele pega alguns itens e tal, mas itens importantes. Tipo, tem uma caixa das coisas da escola, não é importante. Apesar de trazer sentimento bom, não precisa guardar tudo aquilo. Às vezes guarda uma coisa ou outra. Mas acho bem legal. E também no final do. Tem uma frase muito boa que fala no final do primeiro documentário. Que eu vou falar ela bem errado. Porque eu não lembro exatamente quais eram as palavras. Mas era mais ou menos algo tipo.
ame pessoas e tenha coisas, e não o contrário. E aí eu achei essa frase bem legal, e ainda mais no contexto do documentário. Então é bem interessante, tanto que essa semana aqui eu até peguei eu falei, vou dar uma arrumada aqui no meu guarda-roupa, porque é tocante mesmo. Eu duvido de você assistir isso aí e não pensar nas suas coisas. E aí eu falei, eu vou dar uma organizada aqui no meu guarda-roupa, que também já tava uma bagunça. Aí eu comecei a tirar as coisas e ver as coisas que eu não uso. E aí, brincando ali, brincando, você vai tirar 20% do seu guarda-roupa, você vai tirar. Você que mexer aí. Eu tirei um monte de coisa. E acho que qualquer coisa vai ser assim. Se você for mexer em qualquer coisa. Se for na cozinha da sua casa agora e falar assim, ó, eu vou tirar todas as coisas que eu não uso, que eu tenho aqui na cozinha, mas eu não uso. 20% pelo menos você vai tirar da cozinha. Porque é muita coisa que a gente acumula. No segundo eles... Ah, é verdade, era isso que eu ia falar. Na verdade não tinha ponto nenhum, era só ia falar isso. Que no segundo eles batem muito em você... Caramba, esqueci de novo. Caralho, que burro. Nossa, eu não lembro. Mano, que é isso? 2 vezes? Eu pensei no bagulho e não lembrei. Bom, mas é isso. Assiste lá o documentário, chama Minimalismo, é muito bom. Na Netflix. Se você não tem Netflix, sinto muito. Mas assiste lá que é muito bom. É isso. Esse podcast aqui, ele só tem a qualidade que tem e ele continua toda semana por causa existe essa palavra por causa? Por conta de uma marca que tem parceria com esse podcast aqui comigo, na verdade, que é a La Comedy, que se você segue eu no Instagram, você vê que todo show agora que eu faço, eu vou de La Comedy. Pelo menos com a mascrinha eu vou. Que eu tenho a mascrinha pra correr. Eu tenho a mascrinha pra quando eu vou sair em algum lugar. Pra quando eu vou, sei lá, em algum lugar. E tem a mascrinha pra fazer show agora, que é a mascrinha da La Comedy. Então, se você aí tá querendo presentear alguém. Se você quer comprar uma camisa top, de qualidade. E com desconto, porque tem desconto. Você vai lá no Instagram da La Comedy, que é @vai-de-la-comedy. E aí você faz o seu pedido e você vai ganhar um desconto na compra de uma camisa ou de uma mascrinha. Só se falar lá que você ouviu no podcast que você vai ganhar um desconto. Então já segue eles nas redes sociais, que é o @vai-de-la-comedy. Faz o seu pedido e garanta a sua camisa ou sua mascrinha ou kit. Você compra o kit também, você vai trajado. Então vai lá no Instagram já, agora mesmo. Durante esse podcast. @vai-de-la-comedy, segue a La Comedy, faz o pedido, que é a melhor marca de roupa do interior de São Paulo e, quiçá, um dia do Brasil. Que a Ventes fica aí cheio de graça aí, fazendo videoclipe, fazendo não sei o que lá, tirando foto. La Comedy tá chegando, hein, Ventes? Fica ligeiro. Mas é isso aí, vai lá, vai de La Comedy. E o dono da La Comedy é o amigo meu, o Thiago Ferreira, que o Instagram dele é @o Thiago Ferreira, que é Thiago com TH e 2G. Então segue ele lá também. E ele tem um podcast que chama Diálogo de um Cara Só, que antigamente era um diálogo de um cara só, que ele ficava falando sozinho. Igual eu tô falando sozinho, ele ficava falando sozinho também. Agora é um diálogo de um cara só com alguém. Então ele tá trocando ideia e é sempre com um profissional de alguma área diferente. Então ele já trocou ideia com uma... Como é que fala? Eu ia falar projetista de festa, mas não é essa a palavra. É uma... Como é que fala? Esqueci. Mas aí tem ela que faz as festas, sabe? Decoradora de festa. Tem também o cara que ele treina quem corre, que às vezes tá correndo errado, ele tá lá te ajudando. Então ele treina você que para correr. Eu acho que ele solta uns cachorros atrás de você e aí você tem que correr dos cachorros. E aí esse é o treinamento. Falou também com o policial, eu acho.
falou com um monte de gente. Entra lá no podcast dele, que está disponível nas plataformas de podcast e agora também tem no YouTube. Então você coloca no YouTube Diálogo de um Cara Só, você vai achar lá no YouTube. Então vai lá, escuta, se inscreve no canal dele, segue na plataforma de podcast, que inclusive aqui no interior está tendo uma rede de podcasters, que é os humoristas, que o stand-up está crescendo junto com o podcast. Eu vejo muito parecido o stand-up com o podcast, porque o stand-up é um gênero que começou lá fora, ficou muito grande, aí chegou aqui no Brasil, aos poucos foi ganhando força. O podcast é a mesma coisa, começou lá muito forte, hoje já é bem estabelecido, aí chegou aqui no Brasil agora, e aí tipo, ainda é uma bolha, mas tá se espalhando, tá começando a se espalhar, e eu acho que tá crescendo, vai ficar muito forte, vai ficar mais forte do que vai perder força, mas depois vai manter uma constância, e eu acho que vai ser igual o stand-up também. Então eu vejo muito parecido, tanto a origem, quanto o formato, tudo, do podcast com o stand-up. E aí aqui no interior, tinha pouco stand-up, tá crescendo o stand-up aqui no interior, a galera que tá fazendo, tá crescendo o stand-up no interior, stand-up. E agora tá crescendo também o podcast, que aí já tem uma rede de podcast, que se você gosta de podcast, tem podcast toda semana. Tem o meu podcast, que é o que você tá ouvindo agora, se tiver alguém ouvindo. Tem o do Thiago Ferreira, que é o Diálogo de um Cara Só. Tem também o do Diogo Andrade, que é o... Como é que é mesmo? Diário de um Open Mic dele. Que às vezes eu confundo, que é o Diálogo de um Cara Só e o Diário de um Open Mic. Então a fonética do diário com o diálogo, às vezes me confunde. Mas o do Diogo é o Diário de um Open Mic, que é bem legal, o podcast dele é bem engraçado. E também tem o do Daniel Reis, que é o Duas Palavras. Que esse aí é o podcast que eu participei. Se você não escutou, escuta lá, coloca lá Duas Palavras com o André Otávio, ou você vai lá no podcast e procura. E aí tem minha participação lá e também tem várias outras participações de humorista do interior, que ele troca ideia. E também tem os episódios que ele responde algumas perguntas e troca uma ideia. Então tem podcast para todo dia. Segunda tem podcast, terça tem podcast, quarta tem podcast, quinta é folga, sexta tem podcast. Todo dia tem podcast diferente. Então escutem lá os podcasts, que é bem legal. Tá tendo uma crescente, tanto no stand-up quanto na rede de podcast aqui do interior. Então escuta aí, se você gosta de podcast, escuta, que é bem legal. E também você já conhece o trabalho dos caras, o trampo dos caras. Acompanha também nas redes sociais, que é o Thiago Ferreira, que é o Thiago Ferreira com TH e 2G. O Diogo Andrade é @eudiogoandrade. E o Daniel Reis é @o Daniel Reis. Então segue eles lá, escuta o podcast, que a gente tem uma rede de podcast e eu acho que vai crescer muito mais ainda. Mas o único jeito de crescer é contando com quem escuta, né? Então, se você escuta esse podcast aqui, escuta aqueles lá também. Sai pra caminhar, vai escutar o podcast. Vai, quando você estiver lá limpando a casa, escuta o podcast. Se estiver indo pro trampo, voltando do trampo, escuta o podcast. Ah, inclusive, me manda como vocês escutam o podcast, que eu acho legal saber isso. Se você escuta quando você tá indo ou voltando do trabalho, se você escuta no ônibus, no carro, se você escuta antes de dormir. Às vezes eu coloco o podcast para escutar antes de dormir. Se você escuta correndo igual eu escuto, na verdade a maioria do podcast eu escuto correndo. Se você corre, então manda aí no André Otávio Podcast, @outlook.com. Eu ia ler o e-mail agora, mas esse podcast já tá com 1 hora já. E eu já tô ficando cansado, então eu vou finalizar esse podcast aqui e aí semana que vem eu leio os e-mails que tem aqui. Mas mande mais e-mails lá, andreotaviopodcast @outlook.com. Manda lá pra gente tocar uma ideia. Manda top 5, manda perguntas, dúvidas. Pode mandar um problema seu que eu vou te ajudar. Conta alguma história. Fala onde você escuta o podcast. Me dá feedback se tá gostando ou não do podcast. Sugestão de tema, qualquer coisa. Manda lá qualquer coisa pra gente ter essa interação entre eu que tô falando e vocês aí que estão escutando, pra eu poder escutar o que vocês estão querendo falar também, certo?
Então manda lá qualquer coisa em andreotaviopodcast@outlook.com. Esse foi o podcast. Muito obrigado por ter escutado. Desculpa, porque eu sei que esse episódio ficou bem ruim, porque eu não tinha nada para falar mesmo. Que essa semana não aconteceu muita coisa. Então eu fiquei bem perdido no que eu ia falar. Mas obrigado se você escutou até aqui. Muito obrigado. Me siga aí nas redes sociais. @o André Otávio no Facebook e no Instagram. Também segue na plataforma de podcast. Eu não sei onde você está escutando. Se você está escutando pelo Spotify, pelo Anchor, sei lá, pelo Google Podcast, não sei. Então se inscreve aí na plataforma que você está escutando. Se você está escutando no YouTube, se inscreve no canal do YouTube. Se você não estiver escutando no YouTube, se inscreve no canal do YouTube também para me dar uma força. Se inscreve lá, pô. Não custa nada, só ir lá, se inscrever e já era. E aí quando eu postar vídeo, aí você dá o like, né? Porque o YouTube vai entender que você tá gostando e vai indicar para mais gente, para mais pessoas escutar esse podcast. Então, se inscreve lá no canal do YouTube. Tem o canal de cortes também. Se você entrar no canal, você acha o canal de cortes, que é Cortes André Otávio Podcast. Se inscreve lá também, que tá saindo vídeo toda semana. E é isso aí. Inclusive, no link aí, na descrição do podcast tem um link. Tá escrito assim, link. Aí tem um link. Nesse link tem minhas redes sociais, tem o canal no YouTube, do Corte, do Comédia com Legenda, do podcast. Então tá tudo nesse link aí. Só clicar nesse link que você vai direto pro YouTube ou pra onde você quiser ir. Certo? Então é isso. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. Desculpa novamente por esse episódio ter sido do jeito que foi. Até semana que vem. Espero que até lá as coisas tenham melhorado. E que você fique bem. Que você tenha uma ótima semana. Muito obrigado por ter escutado. E até o próximo episódio. Falou, tchau.